Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória como esteticista. Na verdade, é mais uma trajetória de como eu decidi ser esteticista, né? Então, o antes, o durante e atualmente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, clique em gostei, comenta o que você achou desse vídeo, a sua dúvida e vamos lá para o vídeo. Bom, antes de me formar no ensino médio, eu sempre tive preferência por cursos, né, profissões que fossem relacionadas a artes. Eu gostava muito de desenhar, dessa parte mais artística, então eu cheguei a pensar em fazer moda, pensei também em fotografia e, por último, em design de interiores, arquitetura. Então, na metade do segundo ano do ensino médio até o final do terceiro, eu fiz um curso técnico de design de exteriores, que eu gostei bastante. E quando eu saí da escola, né, quando eu me formei, eu queria fazer a graduação de design de exteriores. Só que aí, conversando com alguns professores da época, eles me falaram que a grade, né, de uma graduação de design de exteriores seria muito parecida com a do técnico, que eu iria eliminar muitas matérias, não ia aproveitar quase nada do curso e que seria mais vantajoso eu ir ou para arquitetura ou para engenharia civil. Como eu sempre fui péssima com cálculo, eu, inocente, fui para arquitetura. Foi bom. Pode ser que tenha cálculo, mas vai ter menos do que em engenharia, né? Então, e tá mais próximo ali com o que eu gosto, então me matriculei. E saindo do ensino médio, já no semestre seguinte, eu ingressei na faculdade. No começo eu gostei, só que ao longo dos semestres eu fui me decepcionando um pouco com o curso. Não só com o curso, mas também vendo que eu não tinha muito o dom daquilo, não tinha muita paixão por aquilo quanto eu pensei que eu teria. E eu acabei fazendo só 3 semestres. Nesse 1 ano e meio eu tive um pouquinho de cálculo, né? Por isso que eu falei que eu achei que não teria. Mas realmente, pelo menos no período que eu fiquei, acredito que se fosse engenharia teria mais. Mas enfim, eu achava legal, mas eu não conseguia me enxergar fazendo aquilo pro resto da vida. E foi muito tenso para mim quando eu quis parar, porque como durante todo o ensino médio praticamente eu já tinha certeza que eu queria fazer isso, quando eu fui fazer e eu não gostei, eu fiquei muito desesperada, porque eu não tinha pensado em uma outra opção. Então, na época eu trabalhava, né, tava no meu primeiro emprego, e eu saí, tranquei o curso, fiquei um semestre só trabalhando. Nesse período, a minha intenção era fazer bastante pesquisa, enfim, ir atrás de outras coisas para ver com que eu me identificava. Eu não quis entrar logo de cara em algum outro curso. Medo também de ser muito precipitado e acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Nesse semestre eu fiquei buscando outras alternativas, super perdida, porque não tinha pensado realmente em um plano B, até que a minha mãe, ela sempre me dava várias sugestões. Ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E eu ia pesquisar sobre essas profissões conforme ela ia me dando dicas, né? E aí uma vez ela falou, por que eu não fazia nutrição? Eu falei, bom, apesar de eu não me imaginar muito fazendo, vou buscar só pra ver como que é. E aí, pesquisando nutrição, eu caí no site da Imbi Morumbi. E lá na mesma aba de saúde que tinha nutrição, tinha também estética. E aí eu fiquei curiosa. Na época, eu revendia produtos da Mary Kay. Uma colega minha de trabalho desse primeiro emprego me apresentou e eu revendia, e eu gostava muito de fazer demonstração nas clientes. Eu já tinha, inclusive, o canal aqui de maquiagem, eu gostava de me maquiar. Então eu cheguei a pensar até em fazer maquiagem. E aí quando eu vi estética, pra vocês verem como eu era leiga no assunto, eu não sabia o que era exatamente estética e pensei que teria maquiagem também. E aí eu fui pesquisar, vi que não era bem isso, até tinha na época estética com ênfase em maquiagem, eu cheguei a ficar na dúvida, mas eu gostei muito da estética em si e fiquei pesquisando. Eu vi muitos vídeos na época no YouTube, pedi para pessoas conhecidas, né, se elas perguntei se elas conheciam alguém da área para eu conversar sobre mercado de trabalho, sobre graduação, o que era melhor, técnico, graduação,
os materiais que eu iria precisar. Algumas pessoas eu consegui o contato, né, da área, conversei e eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí no semestre seguinte, que foi o início de 2015, eu ingressei na faculdade. Por que que eu optei a graduação? Eu fiz realmente na Embi Morumbi. A graduação, na minha época, eram 3 anos na Embi. Acredito que agora sejam 3 anos e meio. E o técnico era de 1 ano a 1 ano e meio. Normalmente 1 ano e meio de curso, né? Eu cheguei a ficar na dúvida entre técnico e graduação, mas pelo que eu tinha pesquisado na época, e realmente depois isso se confirmou, no técnico eu ia ter muito mais prática e nem tanta teoria, porque o curso ele realmente é mais curto, então eles enxugam um pouco mais o conteúdo. E aí eu preferi ingressar na faculdade. Como eu já ia entrar na faculdade, né, na graduação de estética, eu tinha duas maiores opções que eram as melhores da época, acredito que até hoje, que era a Embi Morumbi e o Senac. Tinham outras instituições que tinham curso também, mas eu vi que aquelas eram as melhores e como eu já tava assim super empolgada e animada e tinha muita certeza de que aquilo era realmente o que eu queria, vocês têm que pesquisar muito antes. Eu arrisquei bastante, porque talvez eu poderia achar que era muito o que eu queria e entrar e me decepcionar, como aconteceu em arquitetura. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então eu pensei, já que eu vou fazer na melhor, que é em Embi Morumbi. O Senac era muito longe pra mim, então eu acabei descartando. E eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, porque por ser a melhor também é uma das mensalidades mais altas que tem. E eu ganhava super pouco, eu tava no meu primeiro emprego, era atendente de telemarketing. Aí eu resolvi financiar o curso. Então eu fui atrás do financiamento, eu financiei 100%. Depois de muita burocracia, eu consegui. E, enfim, fiz a graduação, né? Foram esses 3 anos. Eu terminei então no final de 2017. E eu amei, assim, me encontrei realmente. Na época mesmo em que eu decidi o curso, quando eu comecei a contar para as pessoas mais próximas, todo mundo falava que era minha cara, porque que eu não tinha pensado nisso antes. E era uma área que, engraçado, eu nem sabia o que uma esteticista fazia, era muito leiga. E aí, pesquisando, me identifiquei super. Fiz o curso. No começo, eu tive um pouco mais de investimento, que eram os materiais mais básicos, né? Então, a gente usava muito roupa branca, tinha o jaleco que a gente tinha que usar. A gente teve que comprar lençol para as aulas práticas, cubeta, estojo de inox, extrator, alguns materiais descartáveis, né? Tudo isso para aula prática. Então foi o período em que eu mais gastei, né, para investir realmente no curso. E fiz a graduação, assim, por mais que realmente não tenha sido fácil, eu acredito que nenhuma faculdade, nenhuma graduação é fácil, né? Principalmente a época de TCC, que, meu Deus, quase pirei. Eu gostava muito do que eu fazia, da área, eu era muito apaixonada, então isso acabava compensando a dificuldade que eu tinha nas matérias, eu conseguia ter ânimo e ter motivação para estudar e para me superar cada dia mais. Então, assim, tive os dois exemplos, né, de arquitetura e estética, de como quando a gente ama o que a gente faz, realmente tudo fica mais fácil, né? A gente consegue ter força para encarar ali os obstáculos da graduação, que realmente não são poucos. E aí, o que aconteceu? Durante a graduação, acredito que na metade mais ou menos do curso, eu consegui o meu primeiro emprego tecnicamente na área. Na verdade, eu não trabalhava como esteticista, eu fui trabalhar em uma rede grande, que é a Ana Pegova, não sei se vocês conhecem. Eles têm várias lojas, né, em shoppings, lojas de rua. E eu fui trabalhar em uma dessas lojas, mas como atendente. Então, na verdade, eu fazia um pouco de tudo lá, né? Eu abria e fechava caixa. A loja que eu trabalhava era uma loja pequena, então a gente abria e fechava a loja, fazia contagem de estoque. E lá eles vendiam produtos cosméticos e tratamentos estéticos também. Então, eu aprendi muito lá. Lembro da Ivone, ela é uma querida, assim, ela me ensinou tudo sobre cosmetologia,
sobre os produtos, ela sabia exatamente cada ativo que tinha naquele produto. Me ensinou muito, não só nessa parte técnica, mas na parte de vendas também, de atendimento ao cliente, na venda dos serviços, né, além dos produtos. E ali eu aprendi bastante coisa, eu gostei muito de trabalhar lá, só que era muito longe da minha casa. E como eu tava na época de faculdade, chegava muito tarde, eu não conseguia chegar na hora no trabalho. E aí eu fiquei poucos meses lá, 4 a 5 meses, e aí eu decidi sair para trabalhar dentro de uma esmalteria, que era de uma mãe de uma colega minha da escola, da época da escola ainda. Ela tava abrindo a esmalteria, e aí eu comecei com uma salinha lá e fazendo alguns atendimentos. Ainda tinha assim quase nada, né, de produto, aparelho, então não tinha nada, só tinha uma alta frequência. E comprei meu primeiro kit de limpeza de pele, alguns produtos corporais, e aí além de atender lá, eu atendi algumas pessoas a domicílio também. Então foi muito legal também, porque eu comecei a ter essa bagagem de atendimento, né, de lidar com o cliente, dos procedimentos em si. E aprendi bastante também. Saindo de lá, eu fui para uma clínica aqui na freguesia do Ó. Também aprendi bastante lá, mas fiquei pouco. Saí meio que desesperançosa, assim, em trabalhar na área, porque meu sonho, né, na graduação já, até antes da graduação, eu já tinha percebido que eu realmente teria uma tendência maior a abrir um espaço meu, né, e não trabalhar em clínicas. E lógico que no início foi importante eu trabalhar nessas clínicas porque me deu bastante experiência, né, e enfim, foi meu primeiro contato com a área e com certeza se eu tivesse que fazer tudo de novo eu faria. Mas conforme eu fui trabalhando, tinha os pontos positivos, claro, mas também tinham muitos pontos negativos, né? E cada vez essa vontade de ter um espaço meu ia crescendo mais, mas era na minha cabeça um sonho muito distante. Eu achei que demoraria muito para conseguir, porque eu teria que arcar com o custo de um aluguel, teria que investir em equipamento, em móveis. Enfim, então tava bem distante ainda para mim. Quando eu saí, eu tava muito desanimada com essa questão de trabalhar para os outros, porque eu percebia que o trabalho, né, em clínicas, principalmente se é uma clínica grande, normalmente as funcionárias, infelizmente, são muito mal valorizadas, né? Então elas trabalham por muito tempo, eles colocam realmente você lá para fazer o trabalho braçal mesmo, então coloca 10 modeladoras para você fazer, tratamentos seguidos e repetitivos, então eu fui tendo muitas dores no corpo, não estava acostumada, e o que não acontece hoje porque eu consigo mesclar a minha agenda, né? Então eu não fico repetindo muitos tratamentos seguidos, eu fico mesclando. Além disso, também a maioria não tinha um registro em carteira, não tinha benefícios. Então, realmente tinha o ponto positivo de ganho de experiência, né, de contato com a área, mas depois que você já ganhou aquela experiência básica, meio que dava uma desanimada de continuar ali, sabe? Você não via muita oportunidade de crescimento. Então eu acabei saindo por isso. Sou super privilegiada, né? Não dependia na época do meu salário para coisas básicas como alimentação, enfim, toda a manutenção básica que alguém precisa para sobreviver, né? Eu tive a oportunidade de sair e fiquei esperando ali, buscando algumas outras vagas de emprego. Até que aqui próximo de onde eu moro, num estúdio de pilates onde meu pai fazia aula, ele descobriu que ela tinha um espaço vazio e que ela já estava pensando, né? A dona já pensava de dividir aquele espaço, mas que nunca tinha feito por falta de oportunidade, confiança. Conversando com ela, ele acabou comentando sobre mim. Eu conversei com ela, a gente acordou tudo certinho e aí eu comecei a dividir o espaço com ela. Então, esse já foi um passo, assim, pra mim, maravilhoso. Eu fiquei super feliz. Eu não achei que eu ia conseguir isso tão cedo. Era um sobrado, né? E a parte de baixo ela utilizava, eu usava a parte de cima. Então, comecei ali com os meus atendimentos. No começo foi bem difícil, porque realmente você tem que ter, né, esse fôlego financeiro para conseguir investir nas coisas,
mas eu comprei itens básicos assim e que eu conseguiria também fazer mais de um tratamento, né? Oferecer uma gama legal de tratamento com uma coisa, então investir mais em aparelhos, em produtos que fossem multifuncionais. Ali eu comecei. Então, o começo da Fernanda Moura Estética foi ali. Esse ano, agora em final de junho, começo de julho, fazem 3 anos que eu comecei. Já há 2 anos eu tô em um outro espaço, né? Então, fui para um espaço só meu, hoje eu não divido ele com ninguém. Só com a minha mãe, que é micropigmentadora e designer de sobrancelha. Então, ela tem uma sala lá dela, eu tenho a minha. E o resto do espaço é todo nosso. Também foi muito legal essa primeira oportunidade que eu tive. A pessoa que dividia lá o espaço comigo, ela era super gente boa, enfim, me cedeu espaço. Era ótimo, mas como a minha mãe começou a fazer os cursos, né, de micropigmentação, sobrancelha, a gente começou a pensar em trabalhar juntas e a gente precisaria de um espaço maior. E ali pertinho mesmo eu consegui um espaço só nosso, que é bem perto da minha casa também. Então hoje, basicamente, eu tô assim, né, no paraíso. Eu trabalho perto de casa, eu vou a pé, na maioria das vezes, eu consigo voltar para almoçar, eu tenho uma flexibilidade de horários um pouco maior, porque eu que faço a minha agenda, eu consigo distribuir, consigo mesclar, né, os procedimentos para não ficar fazendo toda hora a mesma coisa. E assim, eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz, muito grata por essa oportunidade. Para mim aconteceu muito cedo, então, um pouquinho antes de terminar a faculdade, uns meses antes que eu comecei a abrir o meu espaço. Cada um tem o seu tempo, as suas condições, né? Eu tive alguns privilégios, sim, não posso deixar isso de lado. Tive a ajuda dos meus pais para algumas questões. Hoje eu já consigo, graças a Deus, me bancar sozinha. Agora na quarentena tá complicado. Para quem tá vendo esse vídeo, né? Atualmente tá um pouco complicado, mas entre trancos e barrancos eu tenho conseguido me manter. Agora com esse tempo eu já consegui fazer uma clientela ali mais ou menos fixa. Essas pessoas foram me indicando para outras. Eu atraio muitas clientes também através de redes sociais. Para mim é realmente como se eu nem trabalhasse, sabe? Aquela frase que tanto falam, quando você encontrar alguma coisa que você ame, você não vai precisar trabalhar. Tem pessoas até hoje que não se encontraram e tem aquele fardo, né? Quando fala de trabalho, uma coisa que é obrigado aí, que é maçante. E pra mim, graças a Deus, é muito bom, é muito leve. Cada hora eu tô com uma cliente diferente, conversando, conto histórias, desabafo, elas desabafam comigo. Muitas viram, assim, amigas mesmo. Basicamente, essa foi minha história. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre como eu abri o meu espaço, né? Então, quais os materiais que eu precisei no começo, que eu investi, uma parte mais detalhada, tá? Aqui eu quis contar mais de uma forma geral. Espero que ajude vocês de alguma maneira, se você está pensando em fazer o curso de estética, ou se você está fazendo o curso de estética, está pensando em abrir uma clínica, saiba que basta a gente se esforçar bastante, é lógico, e gostar muito do que faz, que o resto a gente corre atrás. Fazendo o que a gente ama é algo natural mesmo, as pessoas vão perceber que você faz aquilo com amor, e com o tempo e com bastante dedicação você vai conseguir ter o feedback que você merece. Então, não desista dos seus sonhos. Com certeza, no que eu puder ajudar vocês, será um prazer. Então, podem me mandar mensagens aqui nos comentários, dúvidas, enfim. Pretendo fazer outros vídeos mais detalhados sobre isso, sobre a graduação em si, quais foram as dificuldades, né, de matérias, por que graduação e não técnico, e essa parte também da clínica, de como que foi a montagem, como eu falei pra vocês, mas tudo vai depender se vocês aceitarem bem esse conteúdo. Então, para eu saber disso, você pode clicar em gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e comenta também o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, enfim. Todos os comentários são bem-vindos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima.